cantando e confiando que está aqui nesta hora. Santa Rosa, sem ti nada serei. Santa sem a senhora não posso ficar, nem sequer um só dia. Se a tua graça me faltar, minha alma estará vazia. Santa
Muito bem, irmãos, mais uma vez, cumprimento a todos os irmãos presentes, como aos senhores espectadores desta reunião, com a paz do Senhor, desejando que a bênção de Deus, de nosso Senhor Jesus, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a nossa querida e santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, a bênção, o abraço do nosso querido santo profeta irmão Aldo esteja com todos, na sua casa, no seu lar, em sua família, abençoando também a sua saúde e todos aqueles que os irmãos querem bem. E que tenham vindo para esta reunião com muito prazer, com muita alegria. Esse é o desejo da Santa Avó Rosa e do nosso querido santo profeta irmão Aldo, para juntos prestarmos nosso louvor, nossa adoração à querida e santa Avó Rosa, a nossa igreja apostólica, que daqui mais ou menos 12 dias estará completando 72 anos de existência aqui nesta terra, como igreja de Deus. E assim, sucessivamente, possamos, nesta reunião, aprender com a doutrina apostólica, bem como prestar nossa reverência aos santos, aos anjos que já estão presentes aqui conosco, santos apóstolos, santos profetas e anjos e santos que vieram dos céus para estarem conosco, abençoando cada um dos irmãos, abençoando nossa reunião e até mesmo realizando prodígios na nossa vida, bem como talvez um milagre, uma cura, uma bênção, algo específico que nós precisamos, queira a gente ou não, saiba do que estamos precisando. Então, Deus, nosso Pai, junto com os seus santos, que sabe muito bem aquilo que nós precisamos, já está providenciando uma saída, uma solução para esses problemas que temos ou porventura viemos a ter. Então, irmãos, aproveitem bastante nossa reunião, se conectem-se, entrem em comunhão com os anjos e santos. Vamos esquecer de tudo que está paralelo aqui à nossa reunião, esquecermos até de familiares, de pessoas importantes para nós, mas é momento da gente cuidar da gente, cada um cuidar de si. Então, nesta reunião, os irmãos reflitam, meditem e se mantenham em comunhão com os anjos e os santos que estão aqui, porque assim nós poderemos vencer, poderemos ser realmente alimentados na fé, fortalecidos no Espírito, sairmos felizes, contentes, animados na nossa vida, para a gente poder vencer com mais facilidade as lutas que porventura viemos a enfrentar. Eu convido a todos, por gentileza, que se possível se coloquem em pé. Nós vamos fazer uma oração pedindo a bênção e a graça de Deus e Jesus, dos nossos santos, para esta reunião e agradecendo por estarmos aqui, porque foi uma vitória para cada um de nós, hoje estarmos aqui em nossa reunião. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santíssimo, Celestial, nosso Criador, nosso Pai, toda honra, glória, louvor, tributamos ao Senhor no mais altos céus, ó Pai, ao vosso divino Espírito Santo, com muita alegria, como teu servo amado, expressando através de um hino do passado, que, embora a gente saiba a letra, mas ainda não conhecemos a sua música, mas ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui estamos, ó Deus Altíssimo, nosso soberano Criador, na casa do Senhor. Toda a honra e glória sejam dados também ao vosso divino Espírito Santíssimo, ao Filho amado Jesus, à nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, ao nosso querido e santo irmão Aldo e à nossa querida e santa Avó Rosa, por tudo o que fazem por nós. Agradecemos imensamente também, honramos, glorificamos aos santos apóstolos, aos santos profetas, aos anjos e santos que Deus escalou para estarem aqui conosco nesta reunião e já estão cantando, já estão participando da reunião, já estão agindo em nome de Deus, quem sabe já estão providenciando a cura, a solução de problemas, nesta reunião mesmo, ao saírem daqui, estes que vão receber estas bênçãos específicas para a sua vida, já vão sair fortes, alegres, contentes, até curados. Querida avó e santo irmão Aldo, nós pedimos então agora, nesta oportunidade, a bênção dos senhores. Abençoe cada irmão e irmã que estão aqui, do mais pequenino na idade, até o senhor, a senhora, de maior idade que estiver em nosso meio, bem como nossos irmãos espectadores de nossas reuniões, especialmente as que podem participar vez ou outra, porque às vezes moram longe, distante, mas estão agora conectados como que
querendo estar aqui, mas ainda não podem, mas com esperança e fé estão aguardando o dia que vai chegar para eles irem à igreja. Abençoe também a Santa Vó Rosa, os nossos irmãos ouvintes do programa Hora Milagrosa, as pessoas boas, humildes de coração, espalhadas por este mundo todo. Talvez agora é o momento, Santa Vó, de realizar uma bênção na vida dessas pessoas, porque o poder da igreja aumenta muito, com quase 300 congregações em reunião simultânea, e isto para o mundo é um poder muito grande que aumenta e vai dissipando o mal aos pouquinhos. Querida Vó e Santo Irmão Aldo, por tudo, então, entregamos esta reunião nas mãos santas dos senhores, para que os senhores façam a vontade do céu sobre a nossa, e assim declaro iniciada esta reunião, em nome santo dos senhores. Amém. Nós vamos cantar o primeiro hino do nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal. Ele que marcha confiante, pois é reinante no poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa Amém. Irmãos, também nós temos uma homenagem ao nosso querido santo profeta irmão Aldo, que será então lida neste momento, e em sequência nós ouviremos o hino aqui determinado. Então diz assim no boletim desta semana: Aldo é o seu nome. Neste tempo tão sublime em que nos aproximamos do centenário de nascimento do santo profeta irmão Aldo, cada hino que se eleva aos céus torna-se mais do que uma música. É uma memória viva, testemunho de gratidão profunda pela obra que Deus realizou entre nós por meio do seu ministério. No hino Vaso Precioso, contemplamos a humildade silenciosa daquele que aceitou a missão sem buscar glória humana. E agora, no hino Aldo é o seu nome, contemplamos o cumprimento desta história. O nome antes guardado em silêncio agora ecoa com amor, reverência e júbilo nos lábios de um povo inteiro. As palavras deste hino nos recordam que o amor de um homem santo brilhou na vida da humanidade, trazendo paz, esperança, consolo aos corações aflitos. Reconhecemos nele não apenas um homem simples e obediente, criado com ternura pela Santa Vó Rosa, mas também um profeta, escolhido e preparado por Deus para conduzir o seu povo e perpetuar a obra de salvação. Há ainda aqueles que não conhecem o santo que cantamos, mas o hino anuncia: chegará o tempo que seu nome será pronunciado por toda a terra. Até que este dia resplandeça, nós, como povo apostólico, como discípulos do santo profeta irmão Aldo, temos a missão de proclamar com firmeza, devoção, o nome daquele que se tornou o nosso Pai, amigo, fiel, exemplo de fidelidade. Seguindo seus passos, aprendemos que não basta apenas falar a palavra apostólica, mas antes é preciso vivê-la, pregando com a própria vida, como ele assim fez. Às portas do seu centenário, unimos-nos em uma só voz para celebrar sua vida, sua missão, seu legado. Cada melodia entoada carrega mais do que lembranças, carrega amor, reconhecimento, gratidão por aquele que dedicou a sua existência cuidando de um povo que hoje continua caminhando, sustentado por sua fé e direção. Por isso assim cantamos unidos, de coração, com fé, gratidão e esperança, o hino Aldo é o seu nome e profeta é o seu galardão.
vida da humanidade, trazendo alento e muita paz. Hoje Ele é o caminho da felicidade. Um servo enviado por Deus, criado pela Santa Rosa, com amor lutou e um povo formou. Hoje representamos o Consolador. Alguns ainda não conhecem o santo do qual eu estou falando. Porém, dentro de pouco tempo, o mundo inteiro seu nome estará pronunciando.
Amém. E é verdade, irmãos, quantas vezes, preocupados com alguma coisa da vida, a gente pede: Santo Irmão Aldo, me ajuda. De repente a gente esquece daquilo, vai fazer outra coisa, quando viu, o nosso coração está, como esse hino fala, confortado. Vem dos céus para confortar o nosso coração. Vez ou outra é para um filho, uma filha, um neto, um conhecido. Ajuda o meu filho, a minha filha, meu parente, meu amigo. E aí, nosso santo querido irmão Aldo, que nos vê, nos observa, está sempre atento, como um pai cuidando de um filho. Então, vem dos céus para confortar o nosso coração. É como que ele dissesse: poxa, esse meu filho eu conheço. Ele me conhece. É meu dever, é minha missão cuidar dele. E assim ele tem feito, irmãos, com centenas, milhares de irmãos e irmãs apostólicos, até quem não é da igreja, tem clamado pelo nosso querido santo irmão Aldo para lhe socorrer, para ter o seu coração confortado e viver bem nesta terra, feliz, contente, sabendo que a bênção veio por intermédio de quem ela conhece, o chama pelo nome, que é o nosso santo e querido irmão Aldo. Então, muito justo, irmãos, nossas homenagens ao nosso querido santo profeta irmão Aldo, e muito mais será naquele dia lindo e especial que com certeza nos céus também já está sendo preparado, que é o dia 31 de agosto. Então, irmãos, aqui até lá vamos vivendo cada vez mais pertinhos do nosso querido e santo profeta irmão Aldo, para ele ver as nossas obras, observar os nossos atos e ver o quanto o amamos. Ele ter um povo que é dele, e este povo clama, canta, fala, prega, anuncia, dizendo que também ele é nosso. Nosso querido santo irmão Aldo é o nosso pai, o nosso mestre, nosso supremo pastor, profeta de Deus, e como um dos nossos hinos diz também, tudo de bom em nossa vida. Então, irmãos, vamos dar sequência em nossa reunião agora, ouvindo um hino que será apresentado pelo coral, que tem o título Minha Alma Canta. É o hino que será apresentado pelo coral agora.
anjos canto e cantarei em toda a minha existência a querida Santa Rosa, adoração e reverência. Viva Santa Rosa,
conclamo a todos os fiéis apostólicos para se unirem com fé, amor, amizade, espírito de fraternidade, para melhor servir a nossa amada Igreja Apostólica. Eu, irmão Aldo, e aqui eu faço um parênteses, nosso conselho extraiu trechos de um boletim do nosso santo irmão Aldo, de janeiro de 2012, e assim, então, publica no boletim dessa semana. Eu, irmão Aldo, reafirmo que dependemos do amor e da dedicação do povo apostólico, dos pastores, dos obreiros, dos regentes, dos músicos, dos coristas, de todos os membros da Igreja Apostólica, para que esta obra de fé e caridade continue avançando em benefício de milhares de almas. À nossa frente e à nossa retaguarda estão Jesus, nosso Senhor, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria Santíssima, com todo o poder que receberam do Pai Celestial, sustentando e protegendo o povo apostólico para que seja vitorioso em cada dia. Contudo, eles exigem de nós a prática da moral elevada, de uma boa educação, da disciplina, pois somente pela obediência sincera e pelo amor à disciplina da Igreja Apostólica é que poderão nos proteger e livrar de todos os males. Recordamos os conselhos do sábio rei Salomão, registrado no livro de Provérbios. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, não te canses de sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem Ele ama. Assim compreendamos que a disciplina não é peso, mas sim uma prova de amor divino, que moraliza e fortalece o verdadeiro Filho de Deus. Por isso, eu, irmão Aldo, peço especialmente aos mais jovens que se esforcem para obedecer fielmente os ensinos da igreja, que acolham com humildade os conselhos que lhes tenho dado. A obediência à disciplina é um caminho seguro para alcançar o bom êxito na vida particular, nos estudos e no trabalho. A luta nesta vida é grande e os perigos são muitos, mas com obediência e dedicação será muito mais fácil para Santa Avó Rosa e para mim, irmão Aldo, intercedermos diante de Deus em favor dos irmãos. Se todos forem obedientes, vencerão as lutas, superarão os problemas, testemunharão grandes milagres em nosso meio, como já aconteceu na vida de tantos irmãos e irmãs que em meio às dificuldades confiaram na Santa Avó Rosa, no meu ministério de profeta do nosso soberano Deus e Pai, e a obediência, a disciplina é a chave que abre as portas da vitória espiritual, material e moraliza, fortalece e santifica os filhos de Deus. Inclusive, irmãos, eu trouxe para ler aos irmãos 2 testemunhos, são bem curtinhos, mas que mostram como a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos defende, nos livra dos perigos, nos guarda quanto a isto e nos traz as vitórias, às vezes até pequenas, irmãos, mas ela tem concedido em nossa vida. Inclusive, uma delas de uma menina, uma criança de 7 anos de idade, e outra, assim, de uma família. Então, escreveu da congregação no Paraná, Londrina, no dia 29 de janeiro de 2025, a nossa irmã Neuzete Reis Bento, testificando assim: eu e meu genro e netos, a Yasmin de 6 anos, José Eduardo de 13, íamos em direção da escola dos meninos, quando um menino atravessou na frente do nosso carro. E para não atropelar aquele menino que atravessou na frente do carro, meu genro freou, bateu no carro do lado, que o nosso carro capotou. Tanto que minha neta foi lançada pela janela. Mas, graças à proteção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ninguém se machucou. Eu conto também que o meu filho Adailton teve uma ferida na perna, que não sarava de jeito nenhum. Os médicos queriam até amputar a perna dele. Mas eu liguei para a sede, fiz um pedido de oração e agradeço a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, que curaram a perna dele. Louvo também a estes santos por todas as bênçãos que já recebi. Sou corista na congregação de Londrina, no Paraná. Assina esse testemunho nossa irmã Neuzete Reis Bento. E o outro testemunho, irmãos, ele é muito peculiar, porque para os irmãos entenderem como é importante
isto que tanto li para os irmãos do boletim desta semana, o pedido de obediência à nossa disciplina, principalmente para os mais jovens, quanto também o ensino da fé para as nossas crianças, para os irmãos verem quanto é importante. Nossa irmã Araci Martins da Silva Favan, da congregação de Botucatu, no estado de São Paulo, testemunhou em carta de 15 de dezembro de 2024 que o meu filho José Henrique perdeu o seu celular e nele estava um cartão de crédito. Ele estava indo para o trabalho. Na hora que ele percebeu que já não estava mais com o celular e o cartão de crédito, ele voltou de imediatamente para onde ele estava, mas não encontrou mais. Já tinham levado. Então ele pediu para sua filhinha de 7 anos de idade, Maria Valentina, que ligasse no número do celular dele para ver se alguém atendia. E ela assim fez, ligou 4 vezes, mas nenhuma vez o telefone foi atendido. Mas ela, vendo que o papai estava preocupado, o que ela fez? Ela se ajoelhou e orou. E pediu para a Santa Avó. Pediu também para Jesus que ajudasse a encontrar o celular dela. E na 5ª ligação uma pessoa atendeu e falou com ela. E o meu filho então disse que ele falou que estava com o celular do meu filho, deu o endereço e meu filho foi lá. E lá estava um moço. E devolveu o celular e nada subtraiu. Nem um cartão de crédito, nem mesmo um aparelho. E até nossa irmã escreve na sua carta. Nesta oração, acreditamos que Jesus tocou no coração daquela pessoa que se sensibilizou, atendeu a chamada e se dispôs a devolver o aparelho para o meu filho. Nós agradecemos a Jesus, nosso Senhor, por esta graça recebida. Nós somos da Congregação Apostólica de Botucatu, em São Paulo. Assina nossa irmã Araci Martins da Silva Favan. Então, irmãos, esses testemunhos muito nos ajudam, porque a gente observa que até nas pequenas coisas nós somos abençoados. Porque alguém pode dizer, não, é só comprar outro celular, só bloquear o cartão de crédito, mas não é bem assim, não é, irmãos? Às vezes a gente não consegue ter R$100 no mês para comprar alguma coisa. E um celular, multiplica-se isso por 10, 12, 15 vezes, dependendo o modelo e dependendo da situação da família. É muito difícil restituir um aparelho telefônico, bem como ali o transtorno do seu cartão e tudo mais. Mas a fé de uma criança, 7 anos de idade, que percebeu a preocupação do seu papai, do seu pai ali naquela hora, ela se ajoelhou e pediu. Imagina, irmãos, como que ela orou? Santa Avó, Santo Irmão Aldo, devolve o celular do meu pai. Bem provável que seja assim. E a Santa Avó, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a humildade ali, no sentido de ouvir uma oração simples, pequenina, mas com toda a disposição, fez com que acontecesse esta bênção. E assim nós ficamos felizes também por observar que até as nossas crianças, nossos jovens já têm demonstrado uma fé muito grande na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo. É um verdadeiro milagre, irmãos, porque crer naquele que vimos é muito fácil, é até mais fácil do que outras pessoas crer no que não vê. E as nossas criancinhas, mesmo pequenas, sem poder conhecer a Santa Avó pessoalmente, sem poder conhecer o nosso Santo Irmão Aldo, já despertam em si uma fé muito grande nestes santos poderosos. Amém. Nós vamos ouvir a orquestra que apresenta o hino que tem o título Nosso Consolador. Música
meus olhos, fico a pensar nos mistérios do poder de Deus. Imagino como é tão lindo o céu, anjos a cantar eterna paz. Sinto ao meu redor anjos a sorrir, e a paz vem me contagiar. Seria tão bom se eu pudesse ver os anjos cantando glória a Deus. A Santa Voz Rosa a me abençoar, a Mãe Virgem Maria a me olhar, a voz e o sorriso de Jesus Salvador. Eu fico a imaginar eu fico assim, pensando lá no céu. De lá descem os anjos para me abençoar. E fico tão feliz, alegre a sorrir, e canto para Deus agradecer, pois tenho a certeza que não estou só, e nada nesta vida eu temerei. Eu sigo confiante em Jesus, meu Senhor, e viverei amando minha igreja. E se não posso ver os anjos lá do céu, sinto sua presença na minha vida. Como é tão bom poder servir a Deus e sentir a sua companhia. É muito mais que ter um grande amigo e contar com ele todos os dias. Oh Deus, meu Pai, eu te agradeço pela Santa Voz Rosa e seus santos ensinos, por ter conhecido um santo profeta, pela comunhão divina nesta igreja de poder. Senhor meu Deus, preciso de ti para vencer. Senhor meu Deus, preciso de ti para vencer. Então, irmãos, agora nós vamos dar sequência em nossa reunião. E antes disso, eu agradeço mais uma vez a participação dos irmãos, a sua presença, a sua vinda, o seu ministério como obreiros, diaconisas, coristas, regentes, músicos, nossos irmãos membros, enfim, todo o nosso povo, pela sua participação, pelo seu esforço, pelo seu amor, pela igreja, pelo seu ministério, bem como aos senhores espectadores que nos honram a
assistindo esta reunião nesta noite ou em outro momento futuro que vão assistir, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente o seu lar, a sua casa, a sua família. Nós vamos meditar agora numa mensagem que tem o título Santa Avó Rosa e Igreja Apostólica são presentes dos céus para os bons e humildes de coração. A maior glória do nosso Senhor Jesus Cristo nos tempos atuais foi preparar e formar o Espírito Consolador. Promessa feita há quase 2000 anos. Esta promessa se cumpre no tempo da restauração. Conforme as palavras de São Pedro, escrita num trecho das Sagradas Escrituras, chamada Atos dos Apóstolos, que diz assim: ao qual é necessário que o céu o receba, que é Jesus nosso Senhor, até o tempo da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O Consolador prometido e enviado em nome do Pai, junto com o seu Divino Espírito Santo, seria o Espírito da verdade. Ele revelaria ao mundo toda a glória de Jesus, seu poder, sua doutrina. Além disso, por meio deste Consolador, Jesus aplicaria na vida daqueles que crescem o valor do seu sacrifício, concedendo-lhe graça e salvação. A Santa Avó Rosa é o Espírito Consolador, pois demonstrou fidelidade absoluta ao Senhor Jesus, à Igreja, durante toda a sua vida. Ela não hesitou em oferecer a sua própria existência pela salvação do povo de Deus e em defesa da Igreja por durante 16 anos, de 1954 a 1970. Jesus a preparou cuidadosamente, concedendo-lhe o precioso dom da profecia e da revelação. À semelhança de Jesus, a Santa Avó Rosa alcançou a plenitude do Espírito Santo de Deus, tornando-se, junto com o Divino Mestre Jesus, uma das duas testemunhas mencionadas no livro do Apocalipse. Ela e Jesus são comparadas às duas oliveiras, dos quais se extrai o azeite, e na doutrina significa a unção de Espírito, aos quais e os dois candelabros que iluminavam o altar no santuário, no templo do povo de Deus, no Antigo Testamento. Unidas, são testemunhas de grande poder que nosso Deus e Pai tem para poder salvar, santificar, perdoar e formar santos para a sua glória. Assim como Jesus preparou a Santa Avó Rosa para ser semelhante a Ele, também lhe concedeu poder para preparar o Santo Irmão Aldo. Desta forma, o Santo Irmão Aldo pôde representá-la na terra e manifestar tanto a glória da Santa Avó Rosa quanto ao de nosso Senhor Jesus em seu ministério. Cumpriu-se ainda uma outra promessa de que haveria um só rebanho e um só pastor. A glória desta Santa de Deus é grandiosa, assim como o seu poder, capaz de salvar, libertar os oprimidos das forças do mal. Com misericórdia e amor, ela tem realizado milagres extraordinários, inclusive sobre a natureza, para beneficiar o povo em diversas regiões. Esse poder concedido por Deus Pai, por nosso Senhor Jesus, pelo Divino Espírito Santo, tem como propósito aliviar o sofrimento da humanidade. A Santa Avó Rosa, juntamente com o Santo Irmão Aldo, tem realizado milagres notáveis na vida do seu povo. Pela intercessão de Maria Santíssima, muitos irmãos, ouvintes do programa Hora Milagrosa, foram libertos de doenças graves, mesmo quando a medicina já não oferecia esperança. Aqueles que confiaram no grande poder de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, da Mãe Virgem Maria Santíssima, hoje receberam cura e desfrutam de saúde, de paz e de felicidade. A Santa Avó Rosa, ao lado de Jesus, é a testemunha da verdade. Nela se cumpriram as promessas de Jesus, registrada no livro do Apocalipse, escrita pelo apóstolo São João, acerca do santo vencedor. Disse ele: ao vencedor darei do maná escondido, que quer dizer, o maná é um alimento espiritual. Também lhe darei uma pedrinha branca. Sobre esta pedrinha estará escrito um novo nome,
que ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Assim, o santo vencedor recebeu um novo nome, Santa Avó Rosa, revelado à igreja no tempo determinado. Seu maior galardão foi tornar-se Espírito Consolador, conforme a promessa de Jesus que, após cumprir sua missão terrena, ascendeu vitorioso aos céus para continuar em espírito a sua missão de Consolador. Jesus também prometeu que o vencedor teria a nobre missão de representá-lo na terra, assumindo o ministério de um outro Consolador, uma segunda testemunha do grande poder do Pai. Ao vencedor que praticar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações, e ela governará com cetro de ferro, quer dizer, a mesma autoridade que recebi do meu Pai, e as reduzirá a pedaços como objetos de barro. A ela darei a estrela da manhã, que é a estrela d'alva, o astro mais brilhante nos céus antes do nascer do sol. Assim compreendemos que o Consolador teria esplendor comparável ao do próprio Senhor Jesus. Por fim, o Divino Mestre fez um solene aviso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outro trecho do Apocalipse, ele declara: ao vencedor concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. A expressão de Jesus que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, significa assim: quem tem humildade, sabedoria, esperança no cumprimento das palavras e das promessas, reconhece os sinais dos tempos, deve ouvir o que o Espírito Consolador enviado por ele anuncia ao povo de Deus. Nosso Senhor Jesus fez essa promessa a uma pessoa que seria preparada por ele ainda na terra, como aconteceu com a Santa Avó Rosa. A ela Jesus se revelou, instruindo-a e ensinando tudo o que ainda precisava ser transmitido à igreja. Essas promessas fundamentam a fé da Igreja Apostólica na missão da Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, do Santo Irmão Aldo, como Supremo Pastor deste rebanho apostólico. Queridos irmãos e irmãs, esses ensinamentos ressaltam o grande valor do ministério da Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador prometido por Jesus. Sua glória, majestade e poder se manifestam sobre a Igreja Apostólica, sobre todos os que creem nas promessas do Senhor. Por meio desta santa poderosa, o Espírito Consolador, nosso santo profeta irmão Aldo, o pastor prometido, guia o povo de Deus rumo à grande vitória de Cristo e do reino dos céus. No dia 10 de junho, celebraremos na sede e em todas as nossas congregações o aniversário da Santa Avó Rosa, da Igreja Apostólica, reconhecendo o cumprimento da promessa do Senhor Jesus. Também rendemos graças ao nosso bondoso Deus por sua eterna misericórdia, pois tudo que foi revelado pelos santos profetas e pelo seu amado Filho Jesus foi cumprindo e se cumprirá até a grande vitória de nossa igreja, a Igreja Apostólica. Então, irmãos, é uma mensagem muito bonita, porque ela trata, não de todos, claro, mas de muitas profecias que estão escritas nas Sagradas Escrituras, que até então, para a maior parte da humanidade, são indecifráveis. Porque realmente não foi dado a saber destes detalhes, destes mistérios, destas profecias a todo mundo. E é para ser assim, e tem que ser assim, e será assim. Por quê? Porque caberia ao Consolador revelá-las. Só o Espírito Consolador teria autoridade para trazer revelação, para trazer entendimento, discernimento acerca destas profecias. Então, se os irmãos procurarem, por exemplo, na internet,
quem é o Consolador, quem é o Espírito que fala com as igrejas, quem é o que sentou no trono, quem é a pedrinha branca, o que é o maná dos céus, nada vai ser a verdade. Por quê, irmãos? Os detalhes destas revelações estão escritos num livro que para o mundo é fechado. Os textos sagrados lá contidos neste livro, para o mundo ainda é fechado. Por isso não é por acaso que vez ou outra algum irmão conversando com um colega de trabalho, por exemplo, um colega de escola, por exemplo, até um familiar, por exemplo, não consegue compreender quem é o Consolador ainda. Porque a ele não foi dado saber. Porque a sua instrução está até o livro, que estava fechado. A partir daí, nada mais ele sabe. Irmãos, e nada no mais amplo sentido da palavra, o selo que selava o livro estava fechado. E não era só 1, 2, 3, 5, eram 7 selos. Até quando São João viu isto, porque vamos contextualizar para os irmãos entenderem, porque nem todo mundo tem acesso às Sagradas Escrituras, talvez nem todo mundo leia, nem todo mundo conheça como está escrito. Jesus cumpriu seu ministério terreno, material, lindo, maravilhoso, perfeitíssimo, completo. O ministério de Jesus foi completo, porque há alguns que dizem e falam, o ministério de Jesus não foi completo. Não, a parte dele foi completa. A missão que lhe coube cumprir foi completa, sim. Ele veio com um objetivo, aniquilar os nossos pecados, perdoá-los na cruz, e isto ele fez. Mas formar um povo, formar uma igreja, isto não era a missão dele. Não dele naquele tempo, mas dele junto com o Consolador em um outro período. E isto ele fez. Jesus não subiu aos céus a deixar cumprir nada. Ele cumpriu tudo. Então vamos contextualizando. Ele cumpriu ali a sua missão, com maestria, com precisão, perfeitíssimo. Mas ele disse, eu tenho que falar. Tenho muitas coisas, inclusive ele disse muitas coisas. Não era só 1, 2 ou algum detalhe, não. Era muitas coisas. Mas ele disse, eu não posso falar agora. Para isso eu vou mandar um outro Consolador. Então, vamos juntando. Ele falou isso e foi. Os apóstolos, com muita inspiração, inclusive em alguns momentos até com poder de revelação, de cura, de milagres, de atuação como Jesus, tanto que o amado apóstolo São Paulo, ao final do seu ministério, ele diz, olha, eu já nem tenho a minha própria vida, porque a minha está com Cristo, eu estou vivendo a dele. Então, eles se entregaram de corpo e alma para a obra, de tal maneira, irmãos, que eles se tornaram em pequenos Jesus, cumprindo suas missões. Era um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, e eles iam cumprindo seus ministérios, as suas missões, como Jesus faria, claro que não com tanta perfeição como Jesus, porque Jesus era o próprio Criador deles. E eles até gostariam de fazer mais, mas não podiam por conta dos impedimentos materiais e até físicos mesmos. Por exemplo, eles não conseguiriam se comunicar, nem se falava em telefone, rádio, nada disso existia naquele tempo. Então eles não podiam fazer como gostariam, mas fizeram também uma missão perfeitíssima, maravilhosa, linda. Mas fizeram até o ponto que podiam. Não podiam acessar mais, não podiam ir mais além. Iam só até um certo ponto, que é o que na doutrina nós conhecemos como ir até em parte. E eles mesmos afirmavam isso. Os próprios discípulos pregaram assim, olha, a gente faz em parte, porque só até em parte nos foi dado. Mas virá o que é perfeito e ele vai fazer completo. E o que é em parte vai ser assim, pelo que o Consolador fará, tão insignificante que vai ser até aniquilado.
Quer dizer, o modo operandi ali, a forma como fazer, o deixar de fazer, o jeito de pregar, era tão insignificante em relação a tudo que Jesus tinha para dar, que ele disse, o que em parte vai ser aniquilado, vai ser dado por alguém muito mais especial que o ministério que a gente cumpre. Não desmerecendo o ministério dos santos apóstolos de jeito nenhum. Tanto que a nossa igreja tem este nome em homenagem a eles, Igreja Apostólica, em homenagem aos santíssimos apóstolos, que inclusive presentes nesta reunião estão conosco. A mesma igreja, o mesmo ministério, o mesmo poder cumprem aqui entre nós. Mas eles não podiam fazer tudo. Podiam e fizeram só até a parte que lhes cabia, até um certo ponto. E então o último apóstolo, São João, é o apóstolo mais novo, aquele que estava com a Virgem Maria Santíssima aos pés da cruz, porque os outros, por terem mais idade, por serem mais notados pela sociedade, não puderam acompanhar tanto o julgamento de Jesus, ali a condenação de Jesus, a sua crucificação. Mas São João era mais novinho, mais pequenininho, ele foi com a Virgem Maria Santíssima, ele acompanhou ali tudo, ele estava ao pé da cruz e ele, muito unido a Jesus, tanto que ele se referia de Jesus a ele como um apóstolo que Jesus amava. Quer dizer, é o apóstolo que era querido de Jesus, era um apóstolo amado pelo Divino Mestre. E ele foi o último apóstolo a subir aos céus. Ele estava até num local assim, como preso, vamos dizer assim, numa ilha chamada Ilha de Patmos. E ali, com tempo disponível, com comunhão com o Espírito de Deus, com Jesus, com os santos, ele foi registrando muitos acontecimentos que Deus deu para ele saber ali. Nós sabemos que na obra de Deus nada acontece assim por acaso. Até vamos dizer que se ele não estivesse preso ali naquela ilha, de repente ele nem tivesse podido escrever o livro do Apocalipse, porque ele, se estivesse solto, estaria combatendo, pregando, ensinando, formando igreja, doutrinando um povo, e pouco tempo talvez lhe sobraria para escrever, mas Deus, observando as consequências da terra, as circunstâncias da terra, observando as possibilidades que era dada ao povo, a comunhão que ele já tinha, até permitiu de certa forma ele estar ali, para que ele pudesse se manifestar mais àquele apóstolo, até para confortar o seu coração e deixar registros para a humanidade, para o povo que seria formado no futuro e que se basearia em partes nestas profecias. Então ali ele escreveu um livro muito extenso, inclusive, comparado às possibilidades da época de escrita, mas que ficou conhecido como o livro do Apocalipse, livro das coisas que são desde o início até o final do mundo. É um livro que muitas palavras são ali, não tem muito significado humano, não tem muito significado assim discernível, mas é um livro que conta a história desde o princípio e o fim da própria humanidade. E neste livro, num certo ponto, vamos dizer assim, nesta história, porque parte do que ele escreveu é o que ele viveu. Ele teve dons de visão para escrever este livro. Ele era arrebatado aos céus, seu espírito era levado aos céus e de lá ele via muitas coisas que ou já tinham acontecido ou coisas que iriam acontecer. Numa dessas visões, ele viu, por exemplo, uma multidão de anjos, de santos, que estavam com as vestes todas brancas, limpas, puras. E ele perguntou, alguém perguntou para ele, quem são esses? Ele até disse, olha, mas tu sabes. Então aquele que estava conduzindo a conversa, o diálogo ali, a visão, disse para ele, estes são os que vieram da grande tribulação e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro e hoje estão aqui. Próximos daí deste ponto, ele viu então um livro. Foi chamado a atenção dele, mostrado, direcionado a sua face, o seu rosto, os seus olhos, para um livro. Ele disse, olha, este livro é o livro das revelações. Mas ele percebeu que o livro estava fechado, ele usa a palavra cerrado, quer dizer, o livro estava bloqueado ao acesso. E ele disse, então eu chorei muito. Porque ele sabia que naquele livro, naquele escrito, naquela doutrina, eram coisas que estavam reservadas para um povo que ia vencer, para um povo que ia ser vitorioso, para aquele povo que ia subir aos céus, porque ele sabia, ele
já iria escrever em breve que a igreja viria dos céus, se instalaria na terra, seria uma igreja vitoriosa, dirigida pelo próprio Deus, e não teria nem púlpito, ele disse, porque o altar, o santuário era do próprio Criador, ele mesmo vai dar as ordens, as orientações e vai cuidar do povo pessoalmente. E aí nisso ele ver um livro fechado, da doutrina que seria pregado fechado, então ele diz, e eu chorei muito. Mas eis que então Jesus diz para ele, não choras, porque vai abrir os selos, eles serão abertos, vai ser aberto, e o conhecimento, a doutrina, as informações, os detalhes vão ser dados ao povo. E ele viu os selos, ele usa uma figura como o leão da tribo de Judá, que se refere a Jesus, ele vê Jesus abrindo, selo por selo, abrindo ali, o que travava aquele livro, vamos supor, os cadeados ali, aquelas coisas que bloqueavam o acesso ao livro, ele vê abrindo selo por selo. Então ele diz, aí o livro foi aberto. E Deus reassumiu o seu poder sobre um povo. Irmãos, neste ponto é que a gente tem que introduzir a missão do Consolador. Porque jamais este livro seria aberto por outra pessoa, que não fosse por Jesus. Só existia um, ele disse, só um pode abrir este livro. Só um, que é Jesus. E Jesus ele tinha falado, olha, eu voltarei, não é? Olha como que parece que as coisas são... Poxa, é tão natural, mas não é natural, irmãos. Elas vão acontecendo aos pouquinho. Bom, para que tenhamos um parâmetro, a Santa Avó viveu pessoalmente no meio do povo 16 anos. E em 16 anos, ninguém, nem o bispo, nem a irmã Odete, relacionou ela ao Espírito Consolador. Então não é normal dizer, não, foi fácil, de uma hora para outra descobrimos. Não, estava fechado. Vejam, foi abrindo selo por selo. Não foi na hora, não foi de imediato, não foi sem critério. Pelo contrário, foi com muita estratégia celestial. Foi com uma precisão igual, semelhante à de Jesus. Jesus não fez nada por acaso. Jesus não deu um passo em falso sequer. Assim também foi com o ministério da nossa querida e santa avó Rosa. Ninguém sabia que era Consolador. Lia as Sagradas Escrituras, os pastores estudavam, os bispos estudavam, uma missionária Odete estudavam, liam, sabiam. Por se irmãos quiserem saber, tinha um hino, não bem do nosso hino de agora, mas o hino que cantava antigamente, que até falava chuvas de bênçãos, bênçãos do Consolador, cantavam este hino e não sabia que ela era o Consolador. Mas não é aqui que está escrito no boletim? Ela receberá uma pedrinha e nela vai estar escrito um nome. Ninguém sabe, exceto quem recebeu. E ela dizia, nenhum de vocês sabem quem sou. Nem o bispo, nem a irmã Odete, nenhum de vocês sabem quem sou. Isso ela falava. E não sabia mesmo. E não era para saber. E a ninguém seria dado a saber. Porque era para ser assim. Por outro lado, aquele que for dado a saber, nem que ele não conheça as Escrituras, eles sabem quem é o Consolador. Porque a instrução, a inspiração vem do Espírito Santo para quem é dado a saber. Eu abro aqui um parênteses para mostrar para os irmãos isso que aconteceu, um fato que deu no ministério de Jesus com São Pedro. Quando Jesus cumpriu seu ministério material, ele, espiritual, mas material, estando aqui na terra com os seus discípulos, alguns diziam, olha, quem que será este que prega com autoridade, ele fala com eloquência, ele tem palavras sábias? Alguém dizia, eu acho que ele é um profeta. De repente alguém vinha e falava, não, eu acho que ele é Elias, é o sucessor de Elias, ele é um discípulo de Elias, não, acho que ele é próprio Moisés, não sei. E o que Jesus disse para os discípulos? E para vocês, quem que eu sou? Ele não queria saber o que o povo estava dizendo quem ele era.
Ele perguntou para os discípulos, aqueles que estavam para passo com ele: para vocês quem eu sou? Então, São Pedro, de pronto, de imediato, a gente lendo, irmãos, parece que a gente vê São Pedro se levantando: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, ele fala a chave: Pedro, respondeste bem, porque eu sou. Mas não disse de sua sabedoria. Só disse porque o Espírito Santo revelou a você. Os irmãos entendem porque às vezes é tão difícil conversar com quem não conhece a Santa Avó, explicar quem ela é. Não é conhecimento bíblico que sabe quem é a Santa Avó, não é isto. Não é lógica que faz alguém compreender que ela é o Espírito Consolador. Não é isso, porque a fé excede a lógica. Não é alguém que queira saber, não. É a quem Deus determina que saiba. Por isso que às vezes tem aqui na igreja um pai e a mãe não quer mais. Por isso tem às vezes um filho e o pai não quer mais a igreja. Às vezes tem um filho, o pai e o filho não quer mais a igreja. Às vezes tem um irmão que deixa da obra porque ele não entendeu quem é o Consolador. Ele não compreendeu o valor desta igreja. Ele não entendeu ainda. Temos uma esperança muito grande que ele compreenda um dia, porque será bom para si próprio. Porque ela não deixará de ser o Consolador se este não entender, aquele não entender, ou aquele disser que ela não é. Ela continuará sendo Consolador. E temos então, como o Santo Irmão Aldo sempre teve, uma esperança muito grande de que estes compreendam quem é o Consolador. Mas enquanto isso, a gente não pode desanimar porque alguns não compreendem. Pelo contrário, se a nós foi dado o dom para saber quem é o Consolador, temos que louvar a Deus por isso todos os dias da nossa vida. Nós temos que agradecer e cumprir bem a nossa missão, nosso ministério, as nossas tarefas, o objetivo que Deus quer da gente, muito bem feito, porque a nós foi dado, como deu a São Pedro, por exemplo, o dom, o discernimento para saber quem que era Jesus. E então a gente confiar no Consolador. Porque, irmãos, vamos dizer aos irmãos assim, para os irmãos entenderem como que é a fé. Digamos que tivesse uma única profecia a respeito do Consolador. Só uma. Só uma. Vamos dizer assim, que quase todos crê pela fé, mas um ou outro não crê e ele não estivesse aqui. Mas todos nós estaríamos aqui também. Se só uma profecia existisse a respeito do Consolador, nós já iríamos crer nela de todo jeito. Porque a nós foi dado a conhecer. Então os irmãos entendem o que é a fé, como funciona a fé. Não é pelo muito conhecimento. Tanto que se perguntar para os irmãos quantas promessas tem a respeito do Consolador, ninguém sabe, nem pastor, nem pessoas bem conhecedoras, não sabe. Porque cada vez que a gente se depara tem uma nova, já escrita há tantos anos, mas que é a respeito do Consolador. Então não é pela profecia que nós cremos nela. É por uma identidade espiritual, irmãos. São esses aqueles que Deus chamou para estar aqui. Não disse Jesus, não são vocês que escolhem, mas é Deus que chama, porque Ele observa quem tem capacidade. Porque até Jesus, Ele usa uma palavra assim, não dá pérola a porcos. Não dá uma palavra, uma doutrina, uma disciplina, uma regra tão nobre, tão importante, tão especial, para quem não vai dar valor. Tanto que se a gente olhar pela parte material, de pessoas que nos olham, vão dizer, poxa, que eles lá usam uma roupa tão estranha, as mulheres só usam saia, poxa, os homens usam camisa para dentro da calça, que coisa diferente, que mundo estamos. É isso que eles veem como igreja. Mas o que é a igreja para nós? É só disciplina? Não. A igreja é muito mais que isso, irmãos. A igreja é a eternidade de um ser. Isto é igreja. A igreja é viver para sempre. Isto é igreja.
Igreja, irmãos, não é só a veste, não é só a polidez no falar, não é só o conhecimento das Sagradas Escrituras, tanto que da nossa parte, os irmãos talvez nem tenham Bíblia em casa. Mas igreja é longevitude. Igreja é herança de Deus da eternidade. Igreja, irmãos, é viver para sempre. E isso ninguém no mundo pode dar, exceto se não for por Jesus. Se não for pela Santa Avó Rosa. Se não for por esta igreja. Esta igreja é a porta dos céus. Esta igreja é o caminho que conduz aos céus. Esta igreja é tudo de mais valioso que existe no pensar do ser humano. Nada supera esta igreja. Nada. E é isto, é esta vitória, é esta perfeição, é esta longevidade que a gente vai comemorar no dia 10 de junho. Inclusive, hoje, estava ouvindo o programa A Hora Milagrosa e achei muito interessante como que a Santa Avó faz o programa. Existem os técnicos que fazem, preparam, editam, mas no fundo, quem faz é a Santa Avó. E achei muito lindo, nosso irmão Toninho cantou um hino. Toninho não está aqui mais pessoalmente, mas de repente está aqui sim hoje. Cantou um hino, falou ali alguma outra coisa, de repente cantou um hino que chama Porta dos Céus. Quem cantou foi o irmão Rinaldo. 2 solistas eternos. Esta igreja proporciona isto. Continuam cantando conosco, não é assim? Quando o nosso irmão foi conversar com o santo irmão Aldo a respeito de tirar os hinos do irmão Rinaldo, que já tinha falecido de corpo, não é? O Aldo disse, não pode deixar, ele está cantando com a gente. Ele continua cantando, pode deixar. Qual profissão, quanto que custa isto nesta terra, irmãos? Qual profissão que gera isto? Um reconhecimento eterno, perene, perpétuo, que se perpetue por anos. Nem faraós, nem reis, nem presidentes, governos, nada proporciona isso, irmãos. Nem a pessoa, formação número 1 ali num vestibular, passou em primeiro lugar num concurso, melhor, mais bem colocado. Não adianta, irmãos. Isto nunca vai ter, se não for por este caminho. Isso nunca vai ter. A pessoa pode ser milionária, bilionária, se conseguir trilionária, não vai conseguir. O que esta igreja proporciona? Um solista que canta nos céus. Não é assim aquele exemplo lindo que nós temos na igreja? O irmão compôs um hino para uma irmã cantar no final de ano e um pouquinho antes ela faleceu. E conversando com o nosso querido santo irmão Aldo, ele até mencionou ali uma certa tristeza, porque não pôde cantar. Ele disse assim, não, mas ela cantou no céu. Cantou nos céus. Então, irmãos, que caminho, que estrada da vida, que local, qual o ambiente, qual o lugar no mundo que pode trazer isso para a gente? Uma longevidade tal que os irmãos sabem, esta igreja, aqui que estamos aqui agora de forma física, foi construída, claro, por mãos de muitos irmãos, por determinação de Jesus, por vontade e esforço preciso do santo querido irmão Aldo, mas por uma conversa de São Pedro. E conversando com a Santa Avó, ele disse, olha, vocês têm tantos homens aí, não tem um templo próprio, ainda paga aluguel aqui nesse lugar apertado. Até a Santa Avó disse, não temos porque o mestre não mandou, mas quando ele disser, esses homens todos que estão aí parados vão ajudar construindo. E assim foi em poucas semanas. Então São Pedro continua ativo, continua servindo, continua atuante. Não é assim, irmão Aldo? Quantas vezes nos revelou, estes santos participam das santas comunhões. No momento da comunhão, todos os apóstolos participam juntos, ficam diante da mesa. Eu também fico junto com a avó, a Virgem Maria Santíssima. São vivos, santos, atuantes, eternos. E não passarão, jamais, no sentido de
acabarem, de serem esquecidos de forma alguma. Cada vez o poder aumenta mais. Mas, para isso, a gente tem que lutar, a gente não pode desanimar, irmãos. A gente não pode baixar a cabeça, mas a igreja, talvez, olhando com os olhos materiais, está vazia. Poxa, eu não vou de sábado, não vou domingo, então não vou de quinta, não vou isso, não vou... Não. Nós não estamos aqui por quantidade de povo, irmãos. Nós não estamos aqui para, eu só canto se for em festa, só se for de Santa Comunhão, só rejo se for isso. Não. Nós não estamos aqui para reger para pessoas, para cantar para pessoas, para pregar para pessoas. Primeiro pregamos para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo. Primeiro cantamos para eles. Depois, claro, quem está aqui não é surdo, vai ouvir. Então, automaticamente também vai ouvir o nosso cantar, vai muito nos alegrar, porque às vezes o nosso cantar ajuda a salvar almas, ajuda a preparar pessoas para entrar nos céus. Mas primeiro fazemos para Deus. Primeiro cantamos para eles, para o reino dos céus. Então, irmãos, não baixe sua cabeça, porque um dia nós vamos chegar nos céus. Isso é fato. Se continuarmos firmes, se continuarmos seguros neste caminho, não desanimarmos, não voltarmos para trás, é fato que vamos chegar nos céus. E até, se possível, com um grande galardão, como em um desses irmãos que eu disse, nosso santo querido Aldo revelou, recebeu um galardão de querubim, um galardão que não era dada a humildade que ele possuía há mais de 5.000 anos. Ele até revelou que é um galardão que só ele existe, de querubim que pisou esta terra. Isto o santo irmão Aldo disse. É o único querubim que pisou a terra, porque os outros foram formados lá. E isto o irmão Aldo revelou para nós. Recebeu este galardão, recebeu este mérito, recebeu esta honra, graças a este caminho, graças a esta porta dos céus que está aqui disponível para nós. Então, irmãos, um dia inevitavelmente, ao cumprir nossa missão com clareza, com precisão, com amor, com fidelidade, nós vamos chegar nos céus. Vamos cumprir nossa missão. E lá, nós não vamos chegar se estava na igreja no mês passado, no mês retrasado, se alguém falou mal da gente, se alguém criticou o nosso trabalho, se criticou o solo que fizemos, se criticou o jeito que cantamos, se criticou algo... Não, por esses não. Nós vamos chegar pelos que fizemos, pelas obras que cumprimos, pelo amor que tivemos, pela fé que possuímos, pelas vezes que viemos para a igreja, por tudo que fizemos pela obra. Por isso vamos para os céus, e não porque A falou, porque B falou, deixou de falar. Por isso não. Talvez, se formos olhar para isso, aí não chegamos. Então, irmãos, vamos para os céus. Vamos cantar neste dia 10 de junho, um dia lá na glória celestial. Quem sabe, não é? Temos irmãos aqui que são regentes, Deus, nosso Pai, permitir, olha, agora é tua vez aqui no coral angelical. É tua vez. Porque você foi fiel no pouco. Porque você cumpriu mesmo com desafios, mas você não negou a tua palavra, a tua regência, a sua forma de ser. Olha, o instrumento que você tocava na terra, ele era bonito, mas aqui você vai ouvir um som de um instrumento celestial. Aqui é teu lugar, você vai tocar aqui, você vai cantar aqui, o teu solo vai ser feito aqui. Quem sabe, como aquela irmã que disse para os irmãos, diante do trono de Deus. Imaginem isso, irmãos. Os irmãos já imaginaram isto? Podermos, quem sabe um dia, cantarmos, até fazermos um solo diante do trono de Deus. Não é brincadeira, irmãos. E esta igreja proporciona isto. Este aniversário proporciona isso, porque foi quando Deus resolveu formar a sua igreja de novo. Foi quando Deus resolveu formar o seu povo. E a Santa Avó foi o início de tudo isto. Essas oportunidades que ela nos dá, que Deus nos dá, aqueles selos que não conhecíamos, mas estavam fechados, foram abertos, nós conhecemos. Imaginem nossos irmãos pastores, não é? Pegaram, olha, agora você vai cumprir essa escala em tal lugar, vai cumprir em tal região, vai ajudar este, vai ajudar aquele, olha, precisa aqui, precisa ali, ajuda aqui. Imagina nossas irmãs diaconisas, não é? Cumprem aqui um ministério com tanto amor, com tanta boa vontade, poder ajudar o nosso Deus lá nos céus. Com missões diferentes, claro, posições diferentes,
não vai ter algumas atividades que fazem aqui, quanto à limpeza, essas coisas, mas lá tem missões próprias para este galardão, para este ministério concluído, e vai poder servir nos céus. Imagine poder ver a Santa Avó, poder ver nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, cumprir. Talvez as irmãs nem sempre param para pensar, mas na terra, a Santa Avó era diaconisa. Era diaconisa. Inclusive, depois, numa certa unção, ela foi ungida como chefe das diaconisas. Mas era diaconisa, cumpria o ministério que as irmãs cumprem. Então, em partes, as irmãs cumprem o ministério da Santa Avó. Então, irmãos, façam com muito amor. Tudo. O que puder fazer, faça com amor. Com devoção. Se tiver um corista para reger, rege. Se tiver a reunião sem ninguém, um solista só cante. Se não tiver pastor, faça reunião com o que tem, com corinho, enfim, faça reunião. Se não tiver membro, cante como tivesse cheia a igreja, porque de fato está. Então, irmãos, se tiver um membro, não vá embora, continue aqui. Vai dar certo, a reunião vai acontecer, os santos estarão aqui, vão ser alimentados. Não fujam da sua responsabilidade. Não vamos deixar, irmãos, que as coisas acessórias, as coisas que estão ao nosso lado, as coisas assim que nos cercam, tire este ânimo, esta chama viva da fé, do amor que a gente tem que ter por esta igreja, mas cumpra com amor o seu ministério, a sua missão, com desenvoltura, faça tudo o que tem que fazer, não deixe nada para trás e vai dar certo. Um dia nós vamos estar nos céus, todos nós ali, uns cantando, uns tocando, uns regendo, outros ali assistindo tudo quanto Deus permitir. Claro, não é nem bom a gente ficar pensando, porque senão a gente quer ir logo, não é? E a gente tem que cumprir nossa missão aqui na terra primeiro. Mas é um incentivo, irmãos. A gente tem que lutar para isso, para chegar nos céus, chegar com galardão, gozar para todo sempre das belezas que Deus nos preparou para a gente ver. Então, que a Santa Avó e Santo Irmão Aldo nos prepare bastante para esta festa de 10 de junho. Não importa se vão ter 100, 200, 300 irmãos, não. Se tiver um, vai ser feita a festa de acordo com o que é a vontade de Deus. E vai ser feita a comemoração. E a outra parte da comemoração ainda a gente não vê, porque é feita nos céus, mas um dia a gente vai ver por completo. Amém. Nós vamos dar sequência na nossa reunião, ouvindo a última apresentação, que tem o título Feliz por ser da Santa Avó Rosa. Feliz
Agora, irmãos, nós vamos encerrar nossa reunião com uma oração, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos santos, a Santa Avó Rosa, ao nosso profeta irmão Aldo, pela oportunidade que nos concederam de estarmos aqui. Eu convido aos irmãos, por gentileza, se colocarem em pé, se possível, em sentido de reverência, com suas mãos levantadas, a cabeça curvada, com seus olhos fechados. Nós vamos orar para encerrar a nossa santa reunião. Senhor Deus, Pai Santíssimo e Celestial, toda a honra, glória e louvor tributamos ao Senhor no mais altos céus, agradecendo, Pai Santíssimo, pela honra que nós tivemos de estarmos aqui, agradecendo a presença dos anjos, dos santos, dos apóstolos, dos profetas, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do santo profeta irmão Aldo, de nosso bondoso Mestre Jesus, nosso Senhor e Salvador, o autor de tudo quanto temos contemplado na terra, de bom, de salvação, de vida, de perdão. Querida avó e santo profeta irmão Aldo, agora nos dirigimos até os senhores para suplicar as bênçãos para o nosso povo, para os nossos irmãos presentes nesta reunião, os irmãos internautas, espectadores deste trabalho, agradecer os ouvintes da Hora Milagrosa e abençoá-los também, peço por eles. Querida avó e santo irmão Aldo, peço à senhora e ao senhor que abençoe aqueles que cumpriram o ministério nesta noite, seja como obreiro, diaconisa, um regente, um corista, músico. Venho também, santa avó e santo irmão Aldo, pedir pelo corpo ministerial da igreja, nossos irmãos pastores, o conselho da igreja e todo o nosso povo em geral. Eu peço também agora por esses irmãos que colocaram seus pedidos aqui nesta caixinha de oração. Atenda os seus pedidos, santa avó. Olhe nome por nome, situação por situação, vida por vida, seja a idade que for, atenda os seus pedidos. Talvez estão precisando de emprego, de dinheiro, às vezes estão com muitas dívidas, problemas para solucionar, às vezes problemas emocionais, psicológicos, outros podem ser problema familiar, outros podem estar doentes, enfermos, acamados, tristes, abatidos por alguma situação na vida, alguma coisa para resolver, às vezes está até tirando-lhe o sono. Ajude, santa avó. Olha esta situação com muito amor. Sabemos o amor que a senhora tem, mas através de um pedido especial eles te pedem, porque se colocaram o nome nessa caixinha de oração, algo a mais já fizeram, santa avó. Não só estão orando, mas chegaram diante da senhora, chegaram diante deste altar com seus nomes aqui representados e estão pedindo em favor da sua vida. Então, querida avó e santo irmão Aldo, faça o de melhor possível para eles, trazendo-lhes muita paz, muita alegria, muita felicidade e que tenham os seus problemas solucionados. E se há algum aqui nome escrito, porque escreveram agradecendo uma bênção alcançada, receba, Santa Avó Rosa, o amor, o carinho, a devoção, a gratidão dos teus filhos, porque a senhora já concedeu o que eles precisavam. Então, Santa Avó e Santo Irmão Aldo, também peço aos senhores agora que despeça todos nós com a paz do Senhor, enviando anjos e santos para estar ao nosso lado até chegarmos ao nosso lar, dar-nos uma boa noite de descanso, um lindo e maravilhoso dia amanhã, com as bênçãos dos céus, um bom regresso para a reunião mais à noite, para os ensaios que vamos ter, enfim, para tudo que vai ser realizado nesta igreja no dia de amanhã, que anjos e santos nos acompanhem na ida, na volta, enfim, para que tenhamos êxito em tudo que a gente for fazer. Querida avó e Santo Irmão Aldo, por tudo, nossa sincera gratidão para todo sempre. Amém.